Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o DOI. O que é o DOI? É relativamente novo? Por que eu tenho que ter o DOI no meu artigo? Eu já tenho que fazer um artigo que já tenha o DOI? O que é isso? O que acontece? Uma das grandes dificuldades do mundo acadêmico, das revistas científicas, são o quê? Colocar o artigo na mão ou na visão do leitor, dos pesquisadores, dos demais pesquisadores do mundo acadêmico. Durante muito tempo, e ainda é assim aqui no Brasil, muitas revistas fazem suas edições em PDF. O PDF ele é difícil de indexar online e acaba não trazendo visualização para o autor. Então, eu estava no congresso e tinha um colega meu muito chateado porque ele publica muito, mas as pessoas não têm acesso a esses PDFs ou a revista não faz aquela veiculação, enfim. E ele falou, puxa, o meu grau de impacto, ou seja, o número de pessoas que eu estou atingindo é muito baixo. Então eu escrevo, eu publico muito, mas eu tenho que ficar no WhatsApp mandando para os meus alunos o PDF ou pedindo para eles acessarem determinado endereço para conseguir com que eles visualizem. Então eu sinto que as minhas publicações não estão chegando. Então primeiro a gente fala assim, a indexação, que é o quê? Bases de dados ou a própria Google que coloca isso na internet, que é para ter acesso. Então ele é um artigo indexado, ele sai do PDF, ele sai daquela caixinha lá, daquele computador e ele vai agora para a rede mundial, ele vai agora para ter acesso, para que as pessoas possam ter acesso. O que é o DOI então? Onde esse DOI aparece? Para quem já é acostumado a usar o Lattes ou para quem tem que olhar o currículo Lattes dos professores, pode verificar que no lado de alguns artigos tem assim, o nome do artigo e o negocinho lá, um botãozinho escrito DOI, tá? Que é o DOI? Vamos agora entender o que é o DOI. O DOI ele é um número, tá? Ele é uma numeração que entra numa base internacional de identificação do seu artigo, ou seja, a partir do momento que seu artigo tenha o DOI, você tem uma instituição por trás que vai estar, através dos metadados desse artigo, trazendo ali vários benefícios, além de ser um artigo compilado dentro desse mecanismo, dentro desse número de informação. Então, o que traz o DOI? O DOI ele traz segurança contra plágio. Então, quando você tem o DOI e você sobe na rede de computadores ou você começa a ser indexado, automaticamente ele começa a ter uma comparação com demais autores. Ou tanto se seu artigo tiver plágio ou se alguém utilizar informações do seu artigo, vai acusar. Então, você tem uma segurança intelectual quando o seu artigo ele tem DOI. Ele não fica lá em PDF numa revista, ou essa revista não fica, não depende diretamente que essa revista busque indexar em várias bases de dados. Por si só, ele já fica dentro dessa rede de bases de dados. Ele disponibiliza informações de metadados, através de metadados. Então, ele vai justamente disponibilizar. O seu artigo ele vai começar a aparecer e ficar mais fácil para ser indexado, porque é quase uma coisa automática. Esse número ele já vai proporcionar ao seu artigo acessibilidade. Então, você tem dentro do DOI seus metadados, então quando a pessoa busca, pode buscar pelo número DOI, ou quando você pode divulgar seu artigo só através do seu número DOI, você já fica dentro desse mecanismo de visualização. Você tem o aumento da aceitação da pesquisa. Por quê? Porque para você conseguir o DOI não é uma coisa fácil. Para você conseguir o número DOI, é necessário uma instituição, uma verificação, tem toda uma parte burocrática para dizer que o seu estudo ele foi publicado numa revista científica e é uma informação válida que agora está registrada. Então, o que acontece? Se você publicar, eu publiquei o meu artigo num blog, ou publiquei o meu artigo em qualquer lugar que não tem o DOI. E
esse artigo não vai ter a mesma visualização ou a mesma aceitação, o mesmo respeito do que um artigo que tem o DOI, que se dispõe a participar dessa rede internacional de informação, ok? Você tem o quê? O registro acadêmico em várias bases de dados. Como eu já falei anteriormente, as bases de dados elas vão começar a buscar artigos que tenham DOI, tá? Então, por exemplo, as bases de dados atuais, as que a gente conhece, que a gente pesquisa, a PubMed, a Cielo, a EBSCO, a Web of Science, a ProQuest, elas começaram a priorizar artigos que tenham DOI, artigos que já tenham esse registro internacional, que já tenha essa base de dados, essa informação de metadados. Então eu comecei a priorizar esses artigos para que eles sejam veiculados. Então você tem, a partir do momento que o seu artigo tem o DOI, você tem o registro acadêmico em várias bases de dados, tá? E especialmente na base de dados da Crossref, que é uma base de dados internacional. Você tem o número exato de citações. Agora a gente volta para o fator de impacto. Lembra que eu falei daquele colega que estava ali triste porque publica muito e não tem o fator de impacto? O que é esse fator de impacto? O fator de impacto é o fator de impacto do autor e é o fator de impacto da aceitação da pesquisa dele. Então, para quem é da área de administração, quando você fala de percepção, nossa, na hora você vai passar pelos caras que começaram a estudar percepção. Então, você não tem como fugir desses caras. Para quem é da área de saúde, quando eu vou falar de histologia, eu vou na hora pensar em determinados autores que se destacam na questão do assunto da pesquisa em histologia. Então, o que a gente começa a ter? A gente começa a ter um fator de impacto. Então, esse fator de impacto, ele aparece no 5 e no 6, porque ele é o fator de impacto de citação, ou seja, do número de pessoas que vão citar o seu estudo, que vão citar o seu material, e o fator de impacto para o autor. Então, tem o fator de impacto do estudo e o fator de impacto do autor. Então, se eu vejo uma pessoa falando de educação, eu tenho um autor X que é referência em educação, ou se eu vou falar de determinado assunto, eu tenho um autor X que é referência em tal assunto. Então, você também começa a ter nesse fator de impacto o impacto do autor. Então, uma coisa é alguém, o Zé da Esquina, falar sobre motivação. Outra coisa é um autor reconhecido que estuda motivação falar sobre motivação. Com o DOI, então, você passa a ter o fator de impacto. Fator de impacto de você como autor e fator de impacto de número de citações, de pessoas que citam você. E, por fim, maior pontuação no currículo da CAPES, nos concursos públicos, para promoção de carreira, no CNPq, para professores que buscam bolsas, que buscam fomentos de pesquisas. Os artigos com DOI possuem maior impacto, justamente porque ele traz os 6 outros fatores que vão ajudar a colocar o seu artigo em outro patamar de reconhecimento. Então, o DOI, sim, hoje é uma ferramenta importante que a revista do Núcleo do Conhecimento traz para vocês, para que vocês possam colocar o seu artigo. Agora aquela pergunta, mas eu já publiquei, eu consigo colocar o DOI no meu artigo passado? Consegue, você ainda consegue colocar o DOI no artigo seu que você já foi publicado. Então, qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato conosco e a gente auxilia você nesse processo, ok? Um abraço e até a próxima!